Saudações pessoal, tudo bem? Bom, hoje o sexto dia a gente vai falar dos arcanos 13, 14 e 15. Já tá chegando no final, né? E depois que a gente viu a situação do enforcado, né? Depois que a gente fica preso a uma situação, seja ela qual for, se é uma situação mental do passado ou se é uma situação financeira, muitas vezes é uma situação física que está acontecendo mesmo, é por conta de nossos pensamentos, né? A direção de nossas ações depende de nossos pensamentos. Então chegou a hora da gente deixar morrer, deixar aquilo para trás, né? O arcano a morte, esse arcano tão temido, às vezes pelas pessoas quando sai a morte, muita gente fica com medo, né? Fala, eu vou morrer ou vai morrer algum ente querido. Não é bem assim, né? A morte, ela tem um sentido de deixar algo para trás, de deixar morrer, né? A gente vê a morte ceifando aqui as pessoas e o rosto dessas pessoas está tranquilo, né? Como se elas quisessem mesmo que aquilo morresse. Então a cor preta, né, indica sempre a ausência, né? Ou seja, deixar mesmo ir embora algo que não está fazendo bem para você. Então quando a gente está, né, na jornada e está no momento de morte mesmo, de deixar morrer algo, nós temos que deixar esse algo morrer para renascer algo diferente em nós. Então, uma ideia, um desejo, algo que nos está fazendo mal, uma pessoa que está fazendo mal, situações que não condizem mais com a nossa realidade. Isso tudo a gente tem que deixar morrer, né? Uma transformação. A morte é uma transformação, né? Então ela vem com um ser que é meio tenebroso, né? Mas ela vem para ceifar mesmo, para tirar aquilo que não está mais, que não cabe mais na nossa vida, energeticamente falando, fisicamente falando, para que surja algo positivo, que algo melhor venha depois da morte, tá? E depois da morte a gente tem a temperança, ou seja, equilibrar as ideias. Bom, já que eu deixei morrer aquilo, como que eu vou agora lidar com a situação, com as novas situações, novas ideias? Então eu tenho que colocar na balança tudo aquilo que eu aprendi. Então a temperança é uma carta alquímica, né? A gente vê um anjo é um ser andrógeno, não tem, ou seja, não é masculino nem feminino, são os dois sexos, né? E ela está equilibrando toda as nossas ações, tudo aquilo que a gente passou, deixou morrer, e aquilo que a gente não deixou morrer para transformar em algo melhor, né? Então a temperança é uma carta, uma das cartas alquímicas que a gente tem no tarô. Quando eu falo de alquimia, é transformação, transmutação, né? E a temperança, ela equilibra aquilo que precisa ser equilibrado, equilibrar emoções, tudo aquilo que a gente passou. Se a morte veio para levar algo, significa que a gente precisa equilibrar, né? Muitas vezes a gente se separou de outra pessoa e a gente está num momento de fragilidade, mas a temperança ela vem para falar, olha, isso aconteceu pro seu bem, né? Vamos equilibrar nossas emoções, vamos equilibrar o que você precisa fazer daqui para frente. O que você precisa fazer? Qual o pensamento que você precisa ter, né? Qual as atitudes que você precisa tomar para seguir o seu caminho, seguir a sua jornada. Então a temperança mostra bem isso, tá? Porém, existem pessoas que não conseguem se equilibrar, né, e infelizmente caem nas garras do diabo. O diabo tem uma representação bem típica de religiosidade, né? Mas o diabo é o lado negativo, o lado sombra nosso. Mas não é o lado sombra que precisa ser trabalhado, é o lado sombra quando a pessoa cai em drogas, né? Cai em situações que elas estão presas mesmo e estão sendo prejudicadas e às vezes não enxergam, né? Pode ser droga, pode ser vício, pode ser uma ideia, uma crença que está ali, que está atrapalhando a vida dela e ela continua com presa nessa ideia, né? A gente vê dois seres que estão acorrentados, eles podem
tirar a corrente do pescoço, se eles quiserem, né? Então o diabo ele só pega as pessoas mesmo que caem no vício, né? Quando eu falo vício, não é só um vício físico, tá? Existem vícios mentais, monoideias, né? E essas monoideias se tornam crenças. Na apostila eu mostrei mais ou menos o que é uma crença. Uma crença é uma ideia que você tem como verdade. E essa ideia que você tem como verdade nem sempre ajuda na sua jornada, tá? Uma crença às vezes pode fazer bem para uma pessoa e para outra pessoa não pode fazer tão bem, né? Até brinco com o pessoal, em todos os cursos eu falo da manga com leite, né? Quantas pessoas tinham a crença de que manga com leite faz mal, mata, e isso não tem fundamento científico nenhum, né? Na verdade, manga com leite é uma vitamina. Então é uma crença que foi colocada e alguém repetiu essa crença até se tornar uma verdade. E para algumas pessoas ainda é uma verdade. Então é uma crença boba, mas que pode ser uma crença como a gente tem por dinheiro, né? Situações, por exemplo, dinheiro é sujo, pobre nasceu pobre, vai morrer pobre. Então isso atrapalha a nossa vida financeira, né? Vida amorosa, por exemplo, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta e essa pessoa vai ficar solteira porque não vai abrir o seu coração para outra pessoa. Então são situações que são crenças que estão atrapalhando a caminhada, a jornada, né? Infelizmente muitas pessoas caem no uso da maldade, né? Acabam se vingando. A vingança também um estado mental que você cai no lado sombra do diabo, né? A vingança, o uso de drogas, a monoideia, querer prejudicar outra pessoa, querer passar por cima de outra pessoa porque você acredita que isso vai fazer com que você tenha realmente sucesso na vida. Isso tudo você cai nas garras do diabo, tá? O diabo é um ser mitológico, né? A figura do diabo foi colocada no tarô de Marcélia para que a gente tenha mesmo o sentido, né? O arquétipo é bem pesado, mas para que a gente entenda que isso é um lado negativo, tá? O efeito sombra, todos nós temos um lado sombra, tá? Todas as pessoas têm um lado sombra. Só que a gente tem que aceitar esse lado sombra, saber que tem ele e enfrentar, né? De frente. Eu até brinco com também nos cursos, quando eu falo do Luke Skywalker, que ele encontra o lado sombra dele dentro da caverna, né? Que parece Darth Vader, né? E quando ele vence o lado sombra dele, ele vai ver ele mesmo. Então essa luta interna que a gente tem que ter, né? O diabo não está fora, não está em uma dimensão, ele está dentro de nós. Então esse o que a gente tem que enfrentar são o nosso ego, na verdade, né? Os nossos pensamentos negativos, que muitas vezes a gente vai para esse lado sombra, né? Muitas vezes cai nas garras do diabo e não percebe, né? Que quer se vingar da outra pessoa, fica com ódio, fica com raiva, às vezes está num vício de cigarro ou de qualquer outra coisa, na bebida, a pessoa está se prejudicando fisicamente, intelectualmente e prejudicando as outras pessoas sem perceber às vezes, né? Infelizmente, muitas pessoas não conseguem sair dessa situação também, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, pessoal. Espero que estejam gostando da jornada. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até logo.